Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ali diz: eu sou o que sou ou serei o que serei? É exatamente isso que nós iremos considerar neste vídeo, porque de fato muitas pessoas que professam a doutrina da Trindade tentam fazer uma ligação das palavras de Jesus em João 8,58, quando ele estava discutindo com os fariseus. Alguns dizem que ali ele disse eu sou e que portanto é uma ligação que ele se identificaria ali com o Deus do chamado Velho Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que em Êxodo 3,14 diz eu sou. Mas é isso mesmo que disse Deus a Moisés? Deixe-me falar um pouco sobre o fundo histórico desta passagem, que vai ajudá-los a entender o que aconteceu nesse relato. Este relato aparece no capítulo 3 de Êxodo, no versículo ali, do versículo inicial ali do capítulo até o versículo 15, onde nos fala que Moisés ele estava cuidando das ovelhas. De repente ele viu um arbusto, uma árvore pegando fogo, mas ela não se consumia. Então ele disse: vou chegar perto para ver esse fenômeno. Aí, quando de repente uma voz saiu do arbusto e disse: Moisés, Moisés, não chegues mais perto, porque este lugar onde estás parado é solo sagrado. Tira as sandálias dos teus pés. E foi o que ele fez. Moisés, naquela ocasião, não sabia, mas ele estava falando diretamente com o Deus Todo-Poderoso por intermédio de um anjo que servia ali como anteparo. Olha que privilégio! Esta imagem, eu não salvei nem nada, ela está simplesmente aqui aberta, é da página jw.org. Nesta página você aprende muito sobre o Deus de Moisés. E nesse vídeo nós vamos ver se ele disse eu sou o que sou ou ele disse outra frase. Realmente, gente, tem um problema aí de tradução na maioria das versões da Bíblia que está confundindo e está atrapalhando as pessoas de entenderem corretamente a verdade sobre Deus. Eu vou explicar como. Voltando aqui ao tema que foi proposto para consideração, Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o que sou ou Deus disse serei o que serei? Em hebraico, a frase que ocorre ali, R-E, Hasher, R-E, conforme você pode ver aqui, ó, nessa transliteração, aqui embaixo a transliteração, foi a frase que Deus falou a Moisés no Monte Sinai, quando Moisés perguntou a Deus: qual é o seu nome? O que eu vou dizer aos israelitas? Porque Moisés foi designado por Deus para ir e libertar os israelitas do cativeiro. Eles já estavam há séculos presos no Egito e Deus designou Moisés para ir na frente de Faraó, o rei da então dominante potência mundial, o Egito, e ele deveria libertar os israelitas. E Moisés perguntou: suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e eles me indaguem, me perguntem qual é o seu nome. O que eu vou dizer-lhes? Então Deus, antes de responder o nome, que aparece em Êxodo capítulo 3, versículo 15, Deus ele fala essa frase, R-E, Hasher, R-E. Deus respondeu exatamente essa frase. O que vem a ser R-E, Hasher, R-E? Pois bem, vamos falar sobre isso. R-E ocorre muitas vezes nas escrituras. R-E, na verdade, ele tem aqui essa palavra que eu destaquei no meio da palavra R-E, do verbo R-E, a raiz, o radical. Por exemplo, a palavra reinado ou reinar, o verbo reinar. Você tem a palavra rei ali como radical, de onde se deriva a palavra reinado, reinar, reinando, reinou, certo? Aqui também nós temos a raiz ou radical da palavra R-E. A radical da palavra R-E é a palavra raiá. Essa palavra hebraica, ela é muito encontrada também na Bíblia e ela significa, de acordo com Brown Driver Briggs, que é um léxico grego, um léxico hebraico em inglês. Então, na tradução, lá diz que raiá significa, veja bem a definição, ser, vir a ser ou existir. Esse é o significado da palavra raiá. Então, o que é que significa no texto que nós estamos considerando, né? R-E. Veja bem, gente, R-E tem um prefixo aqui, ó, um aleph. Esse prefixo indica verbo no futuro. Verbo no futuro. Esse prefixo indica que é um verbo que é a pessoa que está falando. Ela está falando numa forma causativa, na primeira pessoa, eu, né? Eu, a primeira pessoa, não tem eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa, aqui é a primeira pessoa. Você vê que a primeira pessoa, normalmente com esse aleph, indica futuro. Veja bem como, por exemplo, eu trago aqui uma tabela com verbos em hebraico. Você vê o verbo investigar, em inglês investigate aqui, e aí ele aparece de três formas.
presente, passado e futuro, né? Então, no passado, ele tem um sufixo no final, mas no futuro, ele tem um aleph, aqui na primeira pessoa, ani, que ocorre aqui, ani. Então, eu investigo, fica ani hoker. Agora o passado, eu investiguei, ani hakarti. E o futuro, veja bem, vai começar com ré, ó, melhor dizendo, erkor. O é futuro. Aqui nós falamos hoje no Ocidente em forma de tempo presente, passado, futuro. O verbo hebraico é diferente na Bíblia hebraica, não é futuro que se fala, ou passado. Na verdade, ele tem dois estados. Quando ele está no imperfeito, que é o caso aqui, ele indica futuro, porque na abordagem ocidental a gente fala presente, passado, futuro, mas da forma semítica a abordagem é outra. Nós falamos em tempos no estado perfeito ou imperfeito. Quando você vê o imperfeito, ele tem normalmente um aleph antes. Esse aleph é o que nós vemos no caso da palavra em consideração aqui. Esse aleph aqui, RE, indica que está na primeira pessoa do singular, na forma causativa do verbo hebraico hayá. Portanto, significa algo futuro, ou seja, não é eu sou ou eu ser, mas serei. Esse é o significado exato. E isso, gente, que eu estou falando é gramática pura, né? Então sempre é bom ouvir o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, a gramática hebraica de Gesnius, na segunda edição, na página 125, lá falando sobre verbos no imperfeito, diz: denota, por outro lado, o começo, o não terminado, a continuação, aquilo que está acontecendo agora, que é concebido como em processo de andamento, e, portanto, também aquilo que ainda é futuro. É o caso do verbo que nós estamos considerando. Ele é futuro, gente, porque está no imperfeito pelo prefixo é, que você vê aqui, certo? Então, nós encontramos o RR em outras passagens, onde? Por exemplo, em Êxodo 3:12, ali no próprio texto de Êxodo 3:12, um pouquinho antes do versículo 14, aparece RR. E como que ele foi vertido em várias versões da Bíblia? Por eu sou? Não por eu sou. Veja bem, RR aparece na versão João Ferreira de Almeida em Josué 1:5 e também em Êxodo 3:12. Em Êxodo 3:12, olha como eles verteram. Eles verteram, eu serei contigo. Josué, aliás, Moisés, né? Deus falou para ele, eu serei contigo. E no caso de Josué, como que foram vertidas em muitas versões de Josué 1:5? O mesmíssimo verbo, olha, RE, né? Mostrarei estar ou mostrarei ser, quando Deus promete a Josué que assim como ele apoiou Moisés, também prometeu apoiar Josué dizendo, mostrarei estar contigo. Deus fala, assim como mostrei estar com Moisés, im Moshe, RR imach, serei contigo. Tá vendo? É interessante que em Êxodo 3:12 a Almeida verteu serei, mas quando chega no 3:14 a mesma palavra eles vertem por sou, eu sou. Não há como justificar, não só a partir de uma análise da síntese e morfologia, também da semântica do texto que indica ali que Deus estava prometendo fazer algo pelo futuro da nação de Israel. Além do mais, a palavra eu sou em hebraico, a frase é anihu. Anihu, literalmente, eu, ele. Porque em hebraico o verbo ser, ele é ausente, no caso do presente, assim, no presente ele é ausente. Você vê o verbo assim, subentendido. Aqui você vê anihu, em hebraico antigo, eu sou, ou eu sou ele. Deuteronômio 32:39, você vê quando ali fala que anihu, pois eu sou, né? Literalmente, é o que está lá. Alguns tradutores vão preferir uma tradução alternativa, mas o verbo ser fica oculto, subentendido. Veja um exemplo, 1 Crônicas 21:17, ali fala que Davi, ele passou a dizer ao verdadeiro Deus, abre aspas, não fui eu quem disse que se fizesse o recenseamento do povo, e não fui eu, literalmente não fui eu, tá no hebraico anihu, eu sou quem pequei? Então ele quis dizer eu sou. Aí a nota das versões com referência e análise do texto hebraico, como a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas na edição RBI 8, 1986, ela verte anihu, sou, eu sou. E fala que na Septuaginta diz ego eimi, eu sou, em grego ego eimi. Eu sou anihu, gente. Então veja a diferença, anihu para RE.
Então tem alguma coisa errada, gente, nessa tradução que falei eu sou em Êxodo 3,14. A ligação que alguns tentam fazer de João 8,58, Jesus dizendo eu sou, com o texto de Êxodo 3,14 não passa de fantasia trinitária, dos trinitários. Veja um outro exemplo aqui que nós encontramos no Novo Testamento, mas em hebraico. Agora já é um Novo Testamento em hebraico mais moderno, de uns anos atrás aí, um texto um pouco antigo também, onde os judeus empregam o verbo hayá, mas para expressar a frase eu sou. Note abaixo aqui, o Novo Testamento hebraico verte as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15:10, quando ele fala lá, eu sou o que sou. Está escrito aí em hebraico, haiti, marché haiti. Usa haiti. Veja bem, aqui você vê que está o prefixo, não tem prefixo, tem um sufixo, ti. Quer dizer, o verbo no estado perfeito. Não tem o aleph aqui de RE, tá vendo? É outra palavra, eu sou. No hebraico mais do tempo de cá, de nossos dias. Perceberam então a diferença? Há algo realmente de errado com a versão eu sou de Êxodo 3,14, tentando fazer uma ligação com João 8,58. Eu não vou considerar João 8,58 porque ficaria muito extenso a nossa consideração. Mas como pode ver aqui nesta imagem, várias versões da Bíblia que verteram Êxodo 3,14, verteram por serei, tornar-me-ei, né? Como a de Rotherham, a Moffat, a de Byington, a Leeser, a John Washington Watts, a Revised Standard Version e a New Revised Standard Version também, a New International Version e a de Revised English Bible. Serei, 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 tudo futuro. E a maioria não, a maioria coloca eu sou, com letras garrafais. Não é tradução feita por pessoas que estão traduzindo a partir do hebraico com exatidão. São versões com bias, ou viés, né? Em inglês fala bias, ou viés, tendência teológica trinitária, para apoiar uma ligação fantasiosa entre Jesus e Jeová. Na verdade, Jeová é outro ser, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Filho de Deus. A própria João Ferreira de Almeida, gente, olha, que vergonha. Agora é a hora de um teólogo evangélico, não vou generalizar, né? Porque tem muitos teólogos evangélicos que não são desonestos, mas deveria pôr a mão na cara de vergonha, gente. Olha, João Ferreira de Almeida, de 1819, ela traduzia certo, dizia, serei o que serei, mas assim dirás aos filhos de Israel, serei me enviou a vosotros. Tá vendo aqui? Então Deus disse que serei o que serei, que é o sentido exato da expressão. Então a expressão hebraica R-E, Hasher, R-E, que nós encontramos em Êxodo 3,14, ela foi vertida por muitas traduções, inclusive para o grego. Uns 200 anos antes de Cristo, a Septuaginta foi feita no Egito por 70 judeus de Alexandria. Eles eram judeus devotos e foram traduzir agora para o povo, porque a Grécia dominou o mundo naquela época. Então eles falaram, vamos fazer uma tradução da Torá para o grego. Então a Septuaginta, que é representada por um número 70 em inglês, não é em grego, né, LXX, verteu a frase R-E, Hasher, R-E por ego eimi hoon. Ego eimi hoon. O que significa ego eimi hoon? Ego eimi, eu sou. Hoon, o ser. Aqui tem um ponto interessante nessa frase, gente. Porque aqui diz não eu sou, mas eu sou o ser. Por que eles colocaram o ser? Simples. É importante ressaltar que a versão grega Septuaginta ela foi feita onde? No Egito. E o deus egípcio Osíris era chamado nas orações lá no Egito de o ser. De acordo com a obra Os Deuses dos Egípcios, de W.A. Wallace Budge, página 151. Então, esse pesquisador que entende do Egito falou, olha, ele era chamado o ser. Então é óbvio que a Septuaginta decidiu colocar eu sou, em vez de mostrarei ser, aí colocou eu sou o ser. Justamente por causa de um sincretismo, os judeus já estavam querendo agradar a população ali, e a população ia ler eu sou o ser, ia gostar dessa tradução. Foi uma tradução que visava agradar as pessoas da época, fazer uma espécie de sincretismo. Eles não foram muito zelosos aqui. Ao invés de fazer uma tradução exata, eles fizeram uma paráfrase. E a partir da Septuaginta, sabe quem copiou o texto da Septuaginta? Foi aquele que traduziu a Bíblia para o latim, no IV século, a Vulgata Latina de Jerônimo. Jerônimo era católico, ele fez uma tradução toda para o latim. E aí ele copiou
a expressão eu sou na versão do quarto século, a Vulgata. E a Vulgata serviu como base para fazer a Bíblia da chamada King James Version, a versão Rei Jaime, que na Idade Média era um texto que dominou o mundo. Tanto os católicos como a Igreja Protestante usavam o texto da King James Version, a versão Rei Jaime, que dizia eu sou nesse texto. Portanto, essa é a desabonadora história por detrás da tradução eu sou de Êxodo 3,14. Viu só? Então tem algo de muito errado em tudo isso. A forma correta de traduzir a frase hebraica R-E, Hasher, R-E, que Deus falou a Moisés, é serei o que serei. Pode ser também traduzido mostrarei ser o que eu mostrar ser, tornar-me o que eu decidi me tornar, algo assim, futuro. Assim como Orígenes fez na Exapla. Vamos agora para o segundo século depois de Cristo. O segundo século era comum. Ela traduz a Vulgata, não, a Exapla de Orígenes, ela traduz Êxodo 3,14 por serei o que serei, que em grego é esomai, rosesomai. Orígenes, ele vivia na região do Egito. Ele fez a Exapla, que é um texto onde ele faz uma espécie de avaliação, concordância do Velho Testamento. Ele coloca em hebraico, depois ele explica o significado ou coloca a tradução em grego. E como que ele colocou a tradução de Êxodo 3,14? Ele colocou esomai, rosesomai. Esomai, rosesomai, aqui é o verbo eimi no futuro. É eu serei. Portanto, Orígenes traduziu corretamente de uma maneira exata, não fez uma paráfrase, como foi o caso da Septuaginta, produzida alguns anos ou século antes de Cristo. Portanto, Êxodo 3,14 deve ser traduzido serei o que serei, ou me tornarei o que eu decidi me tornar. Seria uma tradução de equivalência dinâmica, e é a que ocorre na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a mais exata das versões da Palavra de Deus.